Então, boa noite a todos, aos nossos companheiros que estão aqui assistindo agora e participando do nosso estudo. Boa noite também àqueles que vão assistir o nosso estudo através das gravações. Esse é o estudo do Paulo Estevão, à luz, né, da doutrina, obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um estudo do Evangelho concomitante à luz da doutrina espírita. A gente está no capítulo 6 e é um capítulo que tem uma emoção muito grande, anti-sinédrio. A gente está na metade para o final. Semana passada, a gente começou... Deixa eu passar aqui. E todo esse trecho aqui a gente viu semana passada, né? Saulo interpelando Estevão no sinédrio e Estevão se colocando ali diante daquela grande assembleia constituída. O sinédrio, para quem não sabe, é o tribunal, como se fosse o nosso STF, é o maior tribunal de julgamento dos judeus, né? Então era ali onde onde os casos mais importantes eram levados a julgamento. E tinham as pequenas sinagogas, né? E os casos das pequenas sinagogas eram resolvidos lá, mas os grandes casos eram resolvidos no sinédrio. A gente viu que Saulo conseguiu convencer todos ali, os doutores da lei, os sacerdotes, a levarem Estevão para essa interpelação lá no sinédrio, porque lá na Casa do Caminho ele não se rendeu à força de voz de Saulo e não quis contenda. Então Saulo levou ele lá no sinédrio. Isso aqui tudo a gente já viu, esse pedaço que a gente viu semana passada. Eu acho que nós paramos aqui. Ju, a nossa revisora oficial, foi aqui que a gente parou semana passada, não foi? Foi começando, depois de cessar o abafado. Não, não é aí, não. Depois disso, Elaine, o próximo. Isso. Ah, tá. Então tá. Então aqui foi o penúltimo da semana passada, né? Isso. Tá, então tá. Ó, onde a gente parou então? A gente parou onde Saulo falou para Estevão que ele estava sendo acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. E ele, com firmeza, depois de ouvir, né, isso tudo em tom já, como bem falou Ricardo lá atrás, com um tom já de quem já estava dando o veredito, né, quem já estava dando a sentença final ali. Mesmo assim, Estevão se manteve firme e disse: mantenho minha firmeza de que o Cristo é o Salvador. E Saulo então falou: está afirmando que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Está falando que o carpinteiro é maior que Moisés? Estevão manteve-se firme ali no que ele estava falando sobre Jesus. Esse foi o trecho que nós paramos, né? Esses acontecimentos foram os últimos acontecimentos que nós vimos na semana passada. Daqui, mais um pouquinho, a gente vai começar, mas eu trouxe, antes da gente começar a nossa leitura hoje, a gente já viu muito, né? Vamos ver mais um pouco dessa firmeza de Estevão, mas a gente já viu bastante até aqui, né? Já dá para a gente parar um pouquinho e refletir. Eu trouxe hoje para a gente refletir. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e depois eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para comentar. Mas antes eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que mais chama a atenção em vocês nesse comportamento de Estevão? Diante do sinédrio, diante de Saulo, diante de tudo isso que foi montado para intimidá-lo, ele não se sente intimidado. O que mais chama a atenção de vocês? Depois eu vou falar a minha, tá? O equilíbrio. Para mim, o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, mas o equilíbrio como equilíbrio total, a certeza absoluta de que ele
que Deus está com ele, que ele está certo, que ele está é, é, no caminho, que ele está certo. Tudo aquilo faz parte de um plano divino e que ele faz parte dele. Equilíbrio, acho que é a palavra que define o Estevão para mim nesse momento. Equilíbrio e a certeza de que ele está no caminho certo com Deus. É, Ju? Isso, é isso. Maravilhoso. Fala, Posso Ana. falar? Pode, meu amor. Com certeza, a nossa irmã aí, ela trouxe uma grande qualidade do Estevão, mas essa não é só uma das qualidades dele, né? A confiança, né? A certeza. Também o moral e o espírito dele também já é bem evoluído. E a fé que ele tem em Jesus é muito intensa, porque e nós sabemos que o Estevão sequer conviveu com Jesus. Verdade. Ele aprendeu, né, só lendo. Ele aprendeu quando chegou na casa do caminho. Mas como ele já é um espírito preparado, ele já veio preparado para isso, sabemos. Então não foi difícil, né, para que ele se recordasse de todos o trabalho dele, da missão dele. Daí a fé dele, eu acho que ainda era maior do que o caroço de mostarda, porque ele acreditava, ele tinha certeza, e isso dava a ele essa força, dava a ele essa certeza, né, que jamais ele seria abandonado e as dores cessavam. Ele não sentia tantas dores. Os outros que estavam ali presenciando sentiam muito mais do que ele, porque o espírito dele já estava muito bem amparado. É isso. Muito bom, Ana. Muito bom. A fé, então, né? Sua palavra, então, é a fé, né, Ana? Muito bom. Alguém mais quer colocar? André? É que eu sou suspeito para falar por causa que eu sou fanboy do Estevão, né? Eu sempre Você é falo o com a quê do Elaine Estevão? que fanboy. Eu sou do fã-clube do Estevão, né? Ah, Por causa tá. que eu não consigo achar nenhum equívoco, nenhum tropeço, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, eu sou da opinião que nesse momento é o espírito encarnado mais evoluído que nós temos na Terra, naquele momento, né? Após a morte de Jesus. Ele tá, na minha opinião, muito à frente dos próprios discípulos, né? Enfim. Tanto é que ele conhecia o evangelho mesmo antes de conhecer o evangelho, vamos dizer assim. Dá a entender que talvez ele conhecesse Jesus da espiritualidade, né? Já fosse um emissário direto, né? Acho muito bonito. E aqui a gente vê várias virtudes, né? Ele não entra naquele joguinho deles, né? Então ele mantém a fé, a calma, a serenidade. Enfim, tem várias questões aqui que estão muito longe ainda do meu patamar, né? Eu, diante dessa injustiça, ficaria revoltado. O que está acontecendo? Muito bom. O Ricardo colocou aqui no chat. Crença inabalável nos ensinamentos naquele que chamava de carpinteiro, como falavam, o Cristo Consolador. Então, para o Ricardo é a crença inabalável. A Voninha colocou a coragem e esperança. A Paola está dando boa noite, Paola. Bem-vinda de novo. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Muito bom, tudo isso. Bom, eu já falei outras vezes, né? E eu vou repetir, não me canso de repetir, de que, assim como o André falou, o comportamento de Estevão foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu li esse livro, né? Estevão, de fato, é um espírito, como vocês falaram, que eu não tenho medo de colocar, que é um daqueles que Humberto de Campos fala lá no prefácio do Boa Nova, que vieram para auxiliar o Cristo na divulgação do seu evangelho de amor, né? Mas ainda me impressiona também, e até hoje, como que a doutrina espírita ela é perfeita desde o seu início, né? Desde a sua codificação, passando pelo Chico, maravilhoso, por Emmanuel, e até hoje. Como que ela é perfeita em
reunir, né, numa obra maravilhosa dessa, tantos ensinamentos, né, de forma tão maravilhosa. E como que ela é uníssona, né? Como que tudo nela forma um grande ensinamento harmonioso. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou colocar aqui, trouxe uma passagem para a gente que vocês vão me falar se é ou se não é o retrato do comportamento de fé. E aí eu vou eleger essa palavra, assim como a Ana, o comportamento de fé de um espírito, né, que já alcançou essa comunhão com esse Evangelho de Jesus. Vou trazer aqui para a gente relembrar. Ó. Estevão tem que ser o capítulo C de perfeitos, né? O homem de bem. Ah, não, você Mas trouxe outro. então, mas olha só, vê se depois a gente pode até pegar também o homem de bem, que com certeza vai se encaixar perfeitamente em Estevão. Mas o capítulo 19 fala sobre a fé que transporta montanhas. Por que eu achei interessante trazer essa leitura para a gente? A gente vai ler o item 2, o item 3 e o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai tentar perceber se esse comportamento que Kardec relata aqui, explicando para a gente a passagem que está lá no capítulo 19, se esse comportamento de fé não retrata perfeitamente o comportamento de Estevão, sobretudo diante desta situação do Sinédrio, que não era, a gente não consegue olhar com o mesmo olhar daqueles discípulos que estavam ali o tempo inteiro ameaçados, né, pelos fariseus, pelo Sinédrio, por Roma, o medo que eles viviam constantemente no dia a dia deles, né? Quem se lembra da nossa leitura inicial lá de José-Deb, como que José-Deb sofreu no início, né? Era aquela vulnerabilidade que a gente viu em José-Deb, era a vulnerabilidade que os discípulos viviam o tempo inteiro. Então, se a gente conseguir fazer um esforço, se colocar no lugar desses discípulos, a gente vai conseguir, mesmo que de uma maneira defeituosa, mas vai conseguir um pouquinho perceber como Estevão aqui estava grandiosamente corajoso. E aí isso me faz pensar como, né, o que fortalece essa coragem de Estevão. E aí eu não consegui pensar em outra coisa senão essa passagem da fé. E por que eu acho que isso é importante? Porque todos nós precisamos trazer essa fé, tentar exercitar essa fé para dentro dos nossos corações, né? Há pouco tempo eu passei por uma situação que eu recebi uma notícia, né, que me abalou, né, uma notícia que me deixou abalada. E não tem muito tempo, né? E eu estudo a doutrina espírita há 20 anos. Há 20 anos eu estudo sobre a fé. Há 20 anos eu tento compreender, né? Há 20 anos eu tento exercitar. Mas o tempo inteiro a gente é colocado em provas. E há pouco tempo eu fui colocada, me veio uma notícia que me abalou. E aí eu precisei retomar isso tudo e me reequilibrar. E assim a gente constantemente. Por quê? Vou falar de mim. Porque a gente ainda não tem essa fortaleza em nossos corações. Mas a gente precisa ter. A gente precisa exercitar isso dentro dos nossos corações. Então, isso é a caminhada comum de todos nós, né? Neste planeta que a gente está, neste grau de evolução que a gente está, é a nossa caminhada comum. Então, como eu acredito que assim como eu preciso revisitar esse texto, revisitar essas reflexões o tempo inteiro, eu quero trazer isso para o nosso estudo, tá? Então, vamos lá, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura e vocês, ao mesmo tempo, relembrem de tudo isso que Estevão está passando e do comportamento dele diante dessa situação e depois vocês vão me falar se é um espírito que já absorveu perpetuamente isso para o seu ser ou se não é. Ó. Posso falar rapidinho onde Fala, você meu lê? amor, claro. Então, a Luciana, boa noite, Luciana. Luciana Gomes, é outra irmã nossa aí.
É muito importante também a gente levantar aqui, não é, Leane, uma situação da vida dos dois, né? Tanto do Estevão como da irmã dele. A mãe deles, mesmo apesar do Estevão, eu acredito que o Estevão foi um discípulo que veio, né, para fazer parte, né, do caminho de Jesus, que ele foi um desses que nasceu, que veio, reencarnou para fazer aquela cúpula, mas a mãe dele ajudou muito para que ele tivesse essa força, essa fé, porque toda noite ela lia aquelas histórias, ela cantava para os dois. E fica muito nítido na hora do pai, que o pai está lá sendo açoitado, dá para ver. Eu me arrepio só de pensar naquela cena linda. Ali a gente vê o quanto aquela mãe foi importante nessa fé, nessa força, nessa coragem do Estevão hoje. Muito bem lembrado, Ana. Perfeito. A mãe de Estevão, de Abigail, né? Ela não tem nome no livro Paulo Estevão, né? Não tem nome. E tem uma passagem de Emmanuel, que eu não vou me lembrar, lógico, que fala sobre esses grandes espíritos que nem precisaram dispor dos seus nomes, de tão grandiosos que foram, né? E ela é uma, né? E a gente consegue, tem um palestrante espírita que também faz o estudo de Paulo Estevão, é Lavarini. Qual é o nome dele, André? Lavarini. Rafael Lavarini. Rafael Lavarini, acho que é ele. Faz um estudo também maravilhoso, que ele traça o perfil da mãe através dessas falas que você falou, Ana. Então, ela era conciliadora, ela era amorosa, ela foi a grande evangelizadora dessa família, né, em verdade. Muito bem lembrada. Eu também fico muito emocionada quando eu me recordo dessa passagem. Então vamos lá, ó. Evangelho com S a mais ali. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Quem tiver aí a mão e quiser acompanhar, a fé transporta montanhas. Kardec vai falar assim, ó. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvide de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. Que passagem é essa? Eu deveria ter colocado aqui. É aquela passagem que Jesus fala que se os discípulos tivessem a fé, eles, do tamanho de um grão de mostarda, eles moveriam uma montanha de um lado para o outro, né? Porque eles veem Jesus curar o filho de um homem que eles antes tentaram e não conseguiram, e aí eles perguntam, por que, mestre, a gente não consegue? E aí Jesus fala, né, que vocês ainda não têm a fé robusta. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com o que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Nessa frase, eu enxergo perfeitamente o comportamento daqueles fariseus que estavam ali ainda resistentes em aceitar essa mensagem de Deus trazida por Jesus. Preconceito, interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas. E a gente precisa pensar, né? A gente está mais para esse comportamento ou está mais para o outro comportamento? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como também nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação
de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Olha que interessante isso, né? É justamente o comportamento contrário de Estevão. E é um comportamento que a gente vai ver mais para frente, já viu um pouquinho, que justamente intimida Saulo, né? Esse comportamento de certeza dele, né? De fé robusta, de perseverança, de energia, mas uma energia, não aquela energia desequilibrada, né? Uma energia mais equilibrada, como a Ju falou, né? Do comportamento de Estevão, que mais chama a atenção dela é o equilíbrio, para mim também, viu? Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. E esses adversários podem ser internos e externos. Quando a nossa fé é vacilante, a nossa tendência ao erro, ao medo, sempre vai tomar conta, né? Quando a nossa fé é vacilante, aqueles fenômenos externos que tendem a nos atrapalhar, sempre vão nos atrapalhar. Sem esquecer também dos nossos companheiros do plano espiritual, que ainda se encontram em erro e aproveitam esse momento também para colocar em prática os seus planos também de nos atrapalharem na nossa evolução, né? Então, olha como que, ao contrário daquele que tem uma fé robusta, uma fé firme, uma fé que não é vacilante, se coloca de maneira vulnerável. E, ao contrário, nesse comportamento de Estevão, a gente vê o quão não vulnerável fica uma pessoa com uma fé robusta. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A gente não vê aqui em Estevão, em momento nenhum, pelo menos eu não enxergo isso, um comportamento de quem queira sair desse diálogo vitorioso do ponto de vista egocêntrico, vitorioso do ponto de vista vaidoso. Ele não está, em nenhum momento ele se coloca dessa forma, né? Ao contrário de Saulo, que é todo movido por esse sentimento ainda. Só mais um pouquinho, tá? Ó, item 3. Noutra acepção, entende-se como fé... Alguém lê para mim, que está em cima do... Lê para mim, André, por favor, o item 3. Na outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Obrigada, Paola. Gente, é ou não Valeu. é o comportamento de Estevão? Ele tem certeza do que ele quer, ele não tem dúvidas de que ele quer defender o Cristo. É isso que ele quer, né? É a meta dele. E ele é firme nisso, né? Então, noutra acepção, entende-se como fé a confiança na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Segundo parágrafo agora, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Olha aí o equilíbrio de Estevão, né? É a fé dele, é uma fé calma, é uma fé tranquila. Não é aquela fé na manifestação exterior que precisa de alegorias, que precisa de gritarias, que precisa de muita colocação externa, né? Mas nem sempre é fortaleza dentro do coração. A fé sincera é verdadeira e é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, né? E era o que Estevão aqui tinha completa certeza. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza,
quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Quer falar, Paola? Levantou a mãozinha? Acho que a Ana estava com a mão levantada antes de mim. Eu acho que a Ana ainda Ana, está com a mãozinha levantada, né? Desculpa, Ah, pode falar. problema Desculpa, nenhum. não, eu lembrei, essa coisa, a gente está falando de fé, eu lembrei que há muitos anos atrás eu tinha um gerente que eu falei para ele assim, eu fico ansiosa, eu quero fazer as coisas aí. Ele falou isso é falta de fé. E tem uma passagem de Jesus que ele fala, homens de pouca fé. É essa, É isso. é essa É passagem, essa. é essa passagem. É, Paola, você falou uma palavra, né, que é muito comum na nossa atualidade, a ansiedade. é. Você, né, a ansiedade tem tudo a ver isso que você falou, porque de fato a ansiedade ela é a incerteza, né? Então a gente traz para o nosso presente uma coisa que vai acontecer no futuro e a gente traz para o nosso presente o futuro, mas a gente traz de uma forma A gente criou. amedrontada, né? Da forma que a gente cria como isso vai acontecer, né? Essa é a ansiedade, né? A gente tá diferente da angústia, né? Que às vezes traz o passado para o nosso presente e a gente revive aquilo. A ansiedade traz o futuro para o nosso presente e cria esse futuro que nem aconteceu ainda da nossa forma, né? Do nosso pensamento. E quando a gente quer realizar coisas, pode sim ser uma demonstração um pouquinho de falta de fé, né? Porque a gente fica na Pois é. ansiedade de querer que aquilo saia perfeito, mas aí a gente traz para o nosso presente, imagina que não saiu perfeito e começa a sofrer. Você sofre por uma coisa que nem aconteceu. Mas, Eliane, olha só, nós ainda temos essa fé, ainda dessa forma, porque a gente ainda não consegue sentir o amor perfeito. Então, a nossa fé também é imperfeita, porque é bem claro a fé do Estevão, mas o Estevão amava Jesus incondicionalmente. E nós não conseguimos sentir esse amor ainda, porque o nosso amor ainda é barganhado. Então, a nossa fé também fica abalada, porque é tão simples a fé, a gente sabe que ela existe, a gente não tem Wi-Fi, a gente vê o Wi-Fi, mas a gente pega ele, olha aqui, nós estamos conectados pelo Wi-Fi, mas a gente não vê. Assim era a fé do Estevão, ele não conheceu Jesus, mas ele tinha aquela fé porque ele sentia aquele amor profundo, amor incondicional. Mas nós ainda estamos muito apegados ainda, né, à matéria, às coisas do ilusionário. Então, para que a gente chegue nessa fé, a gente tem que deixar muita coisa para trás, e não estamos ainda prontos para isso. Por isso que nossa fé é sempre atingida. Vacilante. Vacilante, isso. A nossa fé é vacilante por isso. Muito bom, Ana. Muito bom. A professora Lucilena Galvão, eu gosto sempre de falar dela, né? Ela é uma filósofa de uma escola de filosofia Nova Acrópole. Tem vários vídeos maravilhosos no YouTube. E ela tem uma fala que eu acho perfeita e tem a ver com isso que você falou. A gente ainda é muito vacilante em tudo, porque a gente coloca as nossas medidas e as nossas expectativas em coisas transitórias, em coisas materiais. A gente, como espírito imortal, em evolução constante, através de várias e várias e várias vidas, né? Ela não fala só isso que eu estou falando agora, ela fala o outro aspecto da gente colocar as nossas expectativas em coisas materiais e transitórias. E por isso a gente sempre se frustra, né? Porque as coisas materiais e transitórias nunca vão saciar, né, o nosso desejo, os nossos desejos, né? Porque são transitórios.
Então, o dia que a gente conseguir voltar esse olhar para dentro, se enxergar como espírito em evolução constante, e quando a gente conseguir fixar as nossas expectativas, as nossas certezas, porque aonde Estevão fixava a certeza dele? Era nessa transitoriedade dessa vida que ele estava? Não. Era na expectativa da vida em comunhão com Deus, né? Ele já demonstrava isso no comportamento dele. Então, por isso a fé, a certeza dele era tão robusta, né? Mas a gente ainda está muito mergulhado na vida material e a gente se deixa muito influenciar por essa vida material. E ela não deixa a gente pensar e raciocinar como espírito imortal. Então, a gente coloca as nossas expectativas no ter, no ser, né? No ser aqui na matéria, né? No poder, no cargo, na sociedade, na colocação. A gente coloca as nossas expectativas nisso. E por mais que às vezes a gente até consiga, numa encarnação, saciar essas expectativas, quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente, na frase popular, cai do cavalo, mais uma vez, né? Porque a gente fixou nas coisas transitórias do mundo material e não na evolução do espírito imortal. Fala, Ana, quer falar, meu amor? Mas também nós temos que pensar também de uma forma. O Steve já era um espírito adulto. Ele já pensava dessa forma porque ele já viveu o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos a caminho, estamos estudando, e nós somos crianças, muito infantil. O que é que se faz com uma criança de 3, 4 aninhos? A gente não repete todo o tempo a mesma coisa até que aquilo entre na cabecinha? Quantas vezes a gente lê o Evangelho, quantas vezes estudamos o NEP, mas a gente se vê como espírito imortal? Não, nós nos vemos aqui como na carne, a matéria, porque ainda somos babies. Nós estamos no caminho certo. Muitos estão a essa hora, né, jantando, farreando, bebendo, nós estamos aqui. Então, nós vamos chegar a um ponto, nós estamos no caminho certo. Isso é o que dá força para a gente. Sim. Isso é que dá alegria. A gente, pelo menos, já subiu um degrauzinho, né, Ana? A gente já está aqui tentando entender, tentando exercitar. Maravilhoso. Já estamos tirando as fraldas, a gente já está no querendo sair das fraldas. Já está. Já estamos. Deixa eu ver o que está aqui no chat. A Luciana Gomes entrou. Luciana, seja bem-vinda ao nosso estudo. A Carla Souza falou assim, ó, esse equilíbrio que muitas vezes desequilibra Saulo, justamente. E está aqui no texto do Evangelho, né? A fortaleza de quem tem a fé robusta atrapalha, né? Torna vacilante aquele que entra em contato com essa fé robusta. A Cida, boa noite. Sim, os dois se conheciam no mundo invisível, com certeza. Ó, e no item 4, cumpre, não, esse aqui é o último que a gente vai ler, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje eu trouxe para a nossa reflexão. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Gente, o que no comportamento de Estevão não está repleto de humildade, né? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Estevão falou aqui e vai falar de novo para Saulo, né? E ele vai trazer uma frase maravilhosa que ele vai falar para ele assim, ó, se estamos todos falando em nome de um mesmo Deus, deveríamos todos estar conjugando como irmãos e não brigando. Porque se é um Deus só e a gente está defendendo esse único Deus, não faz sentido que a gente brigue dessa forma, né? Gente, isso é ou não é o comportamento da nossa sociedade? Eu estou falando aqui de tudo, tá? Estou falando só no âmbito da política ou no âmbito... Estou falando de tudo, né? É ou não é a briga do meu Deus com seu Deus, né? O aceita meu Deus ou aceita seu Deus.
uma coisa meio que louca, né? É um comportamento louco. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. É isso, é perfeito. Nós somos instrumentos de Deus. Tudo que vem de melhor não parte de nós, parte de Deus, né? Outro dia eu vi um estudo em que se falava, um estudo espírita, em que se falava muito do progresso das leis, da ciência. E, no meu entendimento, aqui, esse progresso estava sendo colocado somente na mão do homem. Mas eu não tenho dúvida, não há nenhum progresso em matéria de ciência ou em matéria de legislação civil que não venha de Deus. O maior cientista de todos não faria nada se ele não tivesse essa missão de trazer esse conhecimento para a gente e de ser instruído e intuído pela espiritualidade. Então, eu tenho certeza disso. Nada que foi feito nesse planeta até hoje, né, foi feito única e exclusivamente pelo conhecimento ou pela inteligência do homem encarnado. Sempre é pelas mãos de Deus. Toda a evolução sempre é pelas mãos de Deus. Então, isso é o pensamento de quem tem a certeza de que sem Deus nada executa. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Porque se você tem essa certeza, você está em comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, a espiritualidade está ali, ó, te auxiliando. Porque toda vez que a gente se coloca como instrumento do amor de Deus, seja para qualquer coisa, a espiritualidade vai nos amparar. A espiritualidade vai nos auxiliar, né? Porque esse é o anseio da espiritualidade maior. Esse é o anseio dos grandes espíritos que estão guiando as nossas nações. É o anseio do nosso Mestre Jesus, que a gente caminhe para frente. Então, toda vez que a gente se levanta e anda, né, como Jesus falou pro deficiente, né, levanta-te e anda. Toda vez que a gente se coloca nesse movimento, a espiritualidade está ali ao nosso lado para nos auxiliar. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado. A gente precisa dar atenção com essa palavra castigado e não cair no erro de achar que quem castiga é Deus. Castigado no sentido de nós vamos nos imprimir esse castigo em razão dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ações, do nosso orgulho, né? A gente, quando alimenta o nosso orgulho, a gente está, na verdade, a gente se castiga com isso. E mais na frente a gente vai sentir o reflexo desse orgulho, né? É sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Gente, é maravilhoso, né? Tudo conectado. Sobre isso aqui, alguém quer falar? Eu vou tirar aqui o... Então, vamos só ler uma paginazinha do nosso livro para... Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro, que respondeis a semelhante arguição. Porque de blasfema ele já tinha sido condenado, né? Já teve a sentença ali, foi acusado
e foi condenado. Agora você vai responder sobre a acusação de feiticeiro. E aí Estevão vem e fala: de que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizasse neste feito. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio da minha pobreza, que nada tem de boa. Olha aqui, o que a gente acabou de ler, né? Um feito de cura que ele, na sua humildade, né? Humildade é aquele que reconhece perfeitamente a sua condição, não enaltece nem reduz, né? Tem perfeita ideia da sua condição, atribuindo, dizendo, não foi de mim, foi de Deus, né? Foi o Cristo, por intermédio da minha pobreza, que nada tem de bom. Então, foi o Cristo que curou, não a mim. Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Saulo perguntou para ele. Você acha que você falando que foi o Cristo, que já está crucificado, não pode aqui responder por ele próprio, passando para ele, você acha que vai celebrar? Não vai. A suposta humildade não vos exculpa. Exculpa é tirar a culpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. É curioso que até hoje as curas, né, por algumas determinados segmentos religiosos, a cura, sobretudo as curas que foram efetuadas na doutrina espírita, né, por mensageiros, eram tidas também como feitiçaria, são tidas até hoje, né? É curioso isso, há 2000 anos esses espíritos relutam no mesmo pensamento, sem abrir, né, o entendimento, sem tentar buscar o conhecimento, entender os mecanismos, até científicos, né, que a gente já tem capacidade disso. Vamos ler esse aqui é o último que a gente vai ler hoje. Longe de se perturbar, olha aí, Ju, o equilíbrio, a paz. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Aqui, Emmanuel afirma que ele estava inspirado. Aí, André, a gente adora isso, né? O André. Inspirado. E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? É uma passagem, eu ia trazer essa passagem, a semana que vem eu trago essa passagem. Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina, ou seja, os relatos, né, tanto de Moisés como dos antigos profetas, que vocês defendem, está cheio desses fenômenos, né? Está cheio dessa demonstração, e isso nada mais é do que a comunhão com Deus. Vem tudo da mesma origem, vem tudo da mesma força, vem tudo da mesma lei natural, que é de Deus. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos e, todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da misericórdia, da divina misericórdia, ou seja, para Deus. Eu parei de gravar? Não, está gravando, só parei de compartilhar. Para Deus, nada é impossível. E tudo isso que eu fiz, e tudo isso que os antigos profetas, Moisés fez,
e que Jesus fez é a comunhão perfeita com Deus. A Juliette colocou aqui, Josué 10, capítulo 10, versículo 13 a 14. Carlinha tá aí, amiguinha. Amores, hoje a gente entrou um pouquinho só no livro, mas trouxemos bastante reflexões sobre a fé, né? Oi, Amaro, tudo bem, meu querido? Alguém Boa quer... noite. Boa noite. O Amaro hoje não abriu a boca, né, Amaro? Eu fico até escondidinho hoje. Só escutando, gente, aprendendo. A gente aprende mais, não é? Estou aqui aprendendo, né? Que riqueza esse livro, hein, Brito? Meu Deus. Maravilhoso, né? Que presente, né? Que a Mano nos deu, que Chico nos deu. Dá até uma pena ter que parar agora, né? Ah, dá vontade de caminhar mais, né? De não parar. Muito bom. André, você ficou muito quietinho também. Quer falar, meu amor? A Bia tá aí. Oi, Bia, meu amor. Ah, mas é que eu não... quando o assunto é fé, eu não tenho muita propriedade. Aí eu deixo pra você que é nossa veneranda. Olha, Oi. eu comecei hoje o estudo falando que recentemente eu precisei revisitar esse estudo da fé, porque eu ainda sou testada e preciso fortalecer muito ainda a minha fé, preciso fortalecer, como a Ana falou, né? Andar muito ainda nessa estrada, estudar muito, exercitar muito para conseguir trazer um pouquinho, inspirada por Estevão, trazer um pouquinho dessa fé para a minha vivência. André, imagina se ela precisa ser testada, o que não está Eu nem falo acontecendo com a nada, Ju. gente? Eu Não é fico a até Aninha? calada. Eu fico até Não, mas eu tenho que calada. falar, né? Porque ela parece que faz propósito. Ela faz Não, propósito. amores, né? Não. Olha, se eu tô com a missão de estudar e trazer o nosso estudo aqui, é porque eu sou a mais necessitada, viu? Aham, Aquele que ganha a missão é o mais Aham, necessitado. Então, por isso que eu estou aham. aqui. aham, Leio, aham, releio, estudo, pesquiso. aham, Brito, eu aham, Me ajuda aí, conheço, Ana, porque, olha, aham. Brito, eu conheço essa eu passagem depois que de ela acabou de falar, terça-feira acredito. passo de quarta até segunda estudando cada vez mais, entendeu? Que é para Pois é, poder tirar essas palavras da Elaine dos meus ouvidos. pois é. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, fora o estudo. Ô, Bia, Eu. você fez Gente, Bia está aniversário muito essa quieta semana, hoje. não fez? Foi ontem. Eu até chamei Pois, vocês para assistir o pois, culto do Sevi comigo, mas ninguém pois é, mas nem acho olha, que não eu vi, abriram a minha sabe? postagem. Não, você sabe que eu abri a sua postagem ontem à noite? Eu olhei e falei assim, Uhum, Eu gente, porque só eu não vi vejo hoje. sempre, né? Eu não vejo uhum. sempre. Aí, porque o meu dia é muito corrido. Mas ontem de noite, antes de dormir, eu falei, gente, eu preciso me conectar aqui com as coisas do WhatsApp. Aí eu vi, eu falei, gente, acho que é aniversário da Ana Bia. Ana Bia, parabéns, Parabéns, tudo de bom para Biazinha. Obrigada, você. obrigada, Tá? Que Bem, meu Jesus amor. abençoe sua Parabéns, vida Bia, muitas abundantemente. bênçãos. Obrigada, Parabéns, obrigada. Bia. Ouvi esse evangelho, Bia, convidando. 52 anos que eu fiz. Oh, que Ui, 52, lindo! 52 parece, é, Bia. outonos, né? Com essa Outono. carinha de 15, Bia. Nossa, É, Parabéns, meu amor. Que a sua vida seja repleta tá de bem, luz, viu? Muito Amém. grata. tá bom. parabéns. Desculpa o atraso que eu hoje não estava me sentindo muito bem e me enrolei fazendo outras coisas aqui. E quando eu fui ver a hora, meu Deus, o estudo. Aí corri para ver. Foi o aniversário, Que foi bom que longo você demais. conseguiu. Foi longo demais o É. aniversário ontem, Bia. Foi muito fone ontem. Não, ó, de manhã o pessoal comemorou comigo. Foi mais de manhã mesmo, na hora do Sevi, e depois à noite na hora do Grupo Caritas. Aí depois só foi eu e o Betinho, a gente comeu a torta sozinho, porque ninguém pôde vir, porque era Isso, segunda-feira, foi dia isso. de semana, quase ninguém ia poder vir. De forma que eu renovei o convite para sábado o pessoal comer torta aqui comigo. Daí quem quiser vir, Obrigada, meu amor. Vamos fazer a nossa tá Fala em bom? sábado, prece. domingo, vai ter o evangelho aqui mesmo, aqui em casa?
A Carlinha está falando que Evangelho? sim, ó. Tá falando que Vai sim. sim. O tá. evangelho, deixa eu explicar para vocês. Vamos trazer a. Só quero ver, hein, Ju? A Ó, Ju Tu já disse tu que não cobra, eu acredita. também cobro, hein? Quieta, porque Não fica, se eu não. falar, você Eu não veio tava aqui ainda. doente. Eu tava doente. deixa eu explicar, meninas. Deixa eu explicar para quem está aqui não está entendendo nada. O Recanto Espírita Sol de Assis, a gente é um centro virtual. Mas nós temos alguns trabalhos que são presenciais, né? E esse trabalho do Evangelho no Lar, ele é um trabalho presencial que a nossa casa faz. Como que funciona? Nós temos um calendário, uma vez por mês. Quem quiser, a gente tem um grupo que vai na casa da pessoa e a gente faz um grande Evangelho no Lar na casa da pessoa. Depois do Evangelho no Lar, a gente sempre leva uma coisinha, né? E faz ali Oh, meu Deus, faltou a palavra. Fala aí, Lanche. Carlinha. Lanche. Mas não era isso que eu Lanche. Um é, Faz lanchinho um happy hour. maravilhoso. Faz uma uma confraternização, um confraternização. bate-papo. Isso, A palavra é isso. confraternização. Então, o trabalho é esse, tá? E aí fiquem todos com quem quiser, já estão convidados a participar, quiser que a gente vá na casa de vocês fazer o evangelho, fiquem à vontade. Quem coordena esse trabalho é a Lu, que não está aqui hoje, mas é a Lu que tem a agenda. Então é só vocês pedirem para ela, quem quiser, e o grupo vai e faz, e é maravilhoso. Vamos ver quando é a próxima agenda que está aberta, que eu quero todo mundo aqui na minha casa fazendo esse lanchinho. Vai ser uma boa ideia. A senhora mora onde? Nos Estados Nova York, Unidos. filha. E aí não dá, eu não tenho Oba! dinheiro. Como é que eu vou conseguir o visto? Vamos fazer a nossa prece, que a espiritualidade Vamos, já quer vamos. seguir o caminho dela. Ah, Elane, antes de fazer a prece, o Beto quer saber se ainda tem convite para o almoço do EJOC. Depois a Carlinha fala no grupo, tá? Fala comigo no WhatsApp, Bia, por favor. Vamos Tá lá. bom. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar hoje? Quem não falou hoje? Escolhe aí, abre o caderninho aí e vê quem não falou. Eu faço, amiga. Ai, meu amor, obrigada. Senhor, nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em busca do conhecimento que nos libertará da carne, das angústias, das paixões, de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de alcançar a maravilha de ter o Teu Filho, nosso irmão maior, diante de nós. Pai querido, ajuda-nos a compreender melhor o nosso próximo, a ponto de amá-lo tanto que abrirmos mão de nós mesmos em função do nosso próximo. Porque aí sim, Senhor, estaremos perto de alcançar toda a celestialidade necessária para estar contigo. Pai querido, Pai amado, abençoa aqueles que sofrem, Senhor, principalmente aqueles que sofrem porque não te conhecem, porque te conhecer desvenda totalmente os nossos olhos de tudo aquilo que trava completamente o bem. Ajuda-nos, Senhor, a fazer somente o bem àqueles que estão conosco nessa caminhada tão difícil. E, Pai, abençoa esse grupo, abençoa esse recanto maravilhoso que aqui nos fez chegar e que, diante de Ti, agradecemos e pedimos, Senhor, nos abençoa, nos protege e nos guia. Que assim seja, esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eliane, você falou Centro Espírita Online? Bia, O nosso tudo de bom, recanto, beijo. Beijo, amores. O nosso Fiquem com Recanto Deus. Espírita Tchau, Sol tchau. de Assis é um centro virtual. A gente não tem sede física. Então, as nossas atividades são, na grande maioria, online, né? Os estudos, a palestra. A gente tem alguns trabalhos que são presenciais. Um é a entrega de café da manhã, com os companheiros em condição de rua. A mesa mediúnica a gente faz presencialmente.
O Evangelho no Lar, que é esse que eu acabei de falar, a gente faz presencialmente. Tem mais, Carlinha, alguma coisa? É isso, né? Então, a gente não tem sede física, a gente é um centro virtual com trabalhos que podem ser executados de forma presencial, sem precisar de uma sede física, entendeu? Eu coloquei no chat o nosso link para todas as nossas redes sociais. Aí, se você quiser mais informações, você encontra ali. Muito bom, muito bom. Bom, Coloca também, Eliane, como as pessoas podem entrar já direto no grupo, para ficarem no grupo. eu vou mandar para você. Deixa eu parar de gravar aqui para não ficar muito grande.